Boa tarde, queridos catequizandos. O meu desejo para vocês nesse dia é que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós iremos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema do nosso encontro dessa semana é amor e responsabilidade e nós iremos iniciá-lo com uma oração. Senhor Pai Santo, Tua palavra é lâmpada para nossos pés. Guia-nos pelo caminho do amor com responsabilidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, quando nos criou, nos fez homens e mulheres para a relação de amor. Isso já nas Sagradas Escrituras, em muitas passagens bíblicas, temos exemplo de como Deus pretendia que o sexo fosse vivido, revelando-nos a beleza da sexualidade como uma dádiva, como um presente dele, né, Deus Pai, para nós. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou homem e mulher. Então, o meu corpo, catequizando, o seu corpo é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, nós devemos respeitar o nosso corpo, né? O nosso corpo é a morada de Deus. Então, por isso, devemos sempre ter muito respeito pelo nosso corpo. Então, a passagem bíblica dessa semana, a proposta dessa semana para nós, é o profeta Daniel, do capítulo 13, versículo 1 ao 27. Então, a história que lemos no livro de Daniel nos ensina como é belo o valor de quem sabe cuidar da sua sexualidade e como é triste a vida de quem só pensa em si mesmo, sem pensar no próximo. Então, vai ser mais ou menos a história que se passa no livro de Daniel, é a história de Susana, uma mulher justa, uma mulher temente a Deus. Ela era casada, depois vocês leem com as suas famílias, mas é mais ou menos assim. Ela era casada e duas pessoas, dois homens que vinham na sua casa, começaram a cobiçá-la, né? Então só que um não sabia que o outro estava cobiçando, que estava tendo desejos pela Susana. Então, eles se esconderam, eles falaram assim, eu vou para embora, o outro falou, eu vou também, e cada um foi para um lado, e eles voltaram para se esconder, para ver Susana, porque ela ia sempre para o jardim, e naquele dia ela ia se tomar banho, né? Tinha um lago, alguma coisa assim, ela ia se banhar nesse lago. E eles ficaram escondidos e eles acabaram se encontrando. E um disse para o outro o desejo que eles estavam tendo com relação a Susana. Então, eles resolveram abordá-la, né? E ela disse que não, só que ela ficou numa situação difícil, porque se ela cedesse para eles, ela seria condenada à morte. E ela não queria isso, porque ela era uma mulher justa, uma mulher temente a Deus, ela respeitava o marido dela, né? E ao mesmo tempo, se ela não cedesse, eles poderiam bater nela, fazendo, né, sabe Deus o que com ela, né? Então, ela passou uma situação muito difícil com esses dois homens, né? Então eles cometeram um ato, porque daí eles tinham a liberdade de entrar na casa dela, de entrar nos portões. O marido dela deixou os dois entrarem dentro dos portões, né? Das dependências da casa dela, do lar deles. E o que eles fizeram foi uma traição, né? Com relação ao marido dela, porque eles cobiçaram a mulher dele. E isso é um dos mandamentos que Deus nos deixou, né? Que não é para cobiçar a mulher ou o homem, né? A mulher do próximo ou o homem da próxima, né? Isso é um mandamento de Deus, é uma coisa que desagrada ao coração de Deus. Então, olha, a sexualidade é um dom de Deus que precisa ser cultivado. Sexualidade não é coisa suja. Deus deixou, né? Se Deus deixou, é porque é para ser praticado, mas de maneira correta, de maneira certa, né? Dentro do casamento, né? Então não é assim para ser vulgarizado, né? Então o ato sexual ele deve ser realizado pelo casal casado, né? Pelo homem e pela mulher que fizeram o juramento diante do Padre, né? E diante de Deus, que vão viver uma vida juntos, né? Com respeito, com amor e com união. Nesta vida, todos nós precisamos de paz, de alegria, de carinho, de afeto. Então, para que esses desejos se realizem, é preciso cuidar de uma planta muito especial. E essa planta especial, Deus plantou no coração de cada um de nós, né? Que chama-se amor. A pessoa é vista como objeto de prazer, daí a cobiça.
cultivo do desejo irresponsável que leva ao pecado. Acaba passando uma mulher ou um homem bonito na rua, nós não devemos ficar olhando, claro, acha bonito, tudo bem, mas assim, de ficar cobiçando, não é olhando, é cobiçando, né? Porque leva ao pecado. E a cobiçar a mulher do próximo, a mulher, né, a mulher do próximo ou o homem da próxima é um pecado, né? Então, assim, a gente deve evitar isso. A falsidade daqueles que vivem uma vida de fachada, né? A traição. O que aconteceu lá no livro do profeta Daniel, que está mostrando aqui, né? A pessoa casada, ela deve respeitar, por quê? Porque foi prometido diante do Padre e mais gravemente ainda diante de Deus, que vai ser fiel, então até que a morte os separe. Então a traição, o adultério é um pecado que desagrada ao coração de Deus, né? Então se você é casado, se você é casada, então assim, cometer o adultério é uma coisa que é errada, né? Que desagrada muito, justamente desagrada tanto ao coração de Deus que ele até deixou em mandamento isso, né? Não cometer adultério, ele deixou em mandamento escrito isso. Então, olha, acontece muito também injustiças, né? Muitas meninas, elas são, fala aliciamento, né? Elas são enganadas, né? Diz assim, você vai para outro país, vai ser modelo, vai ganhar muito dinheiro, e que nada, muitas vezes são, eu não sei como é que fala bem a palavra, gangues, assim, coisas de prostituição, organizações, né, de prostituição, que acabam levando essas meninas para serem prostitutas e não tem como voltar para casa, porque elas não têm dinheiro. Elas foram com tudo pago lá pelas pessoas que estavam levando elas lá por essas organizações criminosas, porque isso é um crime, e elas acabam sendo enganadas e não tem muitas vezes como voltar para casa, né? E muitos abusos sexuais, estupros que têm acontecido até dentro da casa, dentro dos lares, né? Que é um lugar sagrado. Então tem o adulto, a mulher, o homem que deve zelar pelo lar, né? Zelar pelos filhos, zelar pela integridade física e moral dos filhos. A força de Deus na sexualidade, que não pode ser vulgarizada nem banalizada, o heroísmo de quem quer viver a vida na castidade, mesmo diante da opressão. Muitas vezes os jovens, muitos jovens, né, querem viver uma vida na castidade, né? Eles querem viver uma vida correta, da forma que agrada a Deus, né? São os jovens que querem realmente ter uma vida dentro dos mandamentos da lei de Deus, né? Que é o que Deus deixou nas Sagradas Escrituras. E muitas vezes eles são tidos como caretas, como você é muito careta, você é muito atrasado, larga a mão disso, isso aí não existe, esse negócio de ficar vivendo a vida na castidade, vamos aproveitar a vida, vamos, né, bagunçar mesmo. É errado isso, né? Então muitas vezes as pessoas até sofrem quem quer viver da maneira correta, viver uma vida casta, né, de ter relações sexuais só após o casamento. Então muitos jovens fizeram esse compromisso diante deles, né, diante do corpo deles e diante de Deus, né, que eles têm esse entendimento que o corpo deles é sagrado, é a morada de Deus, né. Então, olha, Deus Pai sempre nos deixou claro que Ele se entristece quando praticamos atitudes que ofendem a castidade, né? Então, tanto que Ele deixou no 6º mandamento não pecar contra a castidade e o 9º mandamento não desejar a mulher do próximo. Por que Deus deixou? Porque é uma coisa errada e é uma coisa que, se Ele deixou escrito, é porque é uma coisa que desagrada realmente ao coração dele. Então, olha, agora nós vamos fazer uma oração, né? Pedir para Deus que nos ajude a crescer no amor e a viver bem a nossa sexualidade de forma sadia e equilibrada. Então, Senhor Deus da vida e do amor, Deus que nos criou homens e mulheres para viver o vosso amor em profundidade entre nós. Então, que Deus nos ajude a viver, ajude vocês, jovens, né? Crianças que agora logo já estarão jovens, adolescentes, a viver uma vida justa, uma vida
sadia, uma sexualidade sadia, a honrar e respeitar o corpo de vocês, né? Então dá-nos força para enfrentarmos um mundo que separou o sexo do amor e que tem gerado muitas pessoas infelizes, né? Isso acontece que muitos são infelizes por levar essa vida, né? Vida bagunçada, vida atrapalhada, acaba muitos sendo pessoas infelizes, né? Então que Deus Pai ilumine o coração de cada um, né? Ilumine o coração de vocês para que vocês cresçam no caminho justo mesmo, num caminho que agrade sempre ao coração dele. Então juntos nós vamos rezar uma Ave Maria por vocês, por todos os jovens, por todos os casais, né? Que vivam, que honrem e que respeitem todos os mandamentos. E hoje estamos falando em especial, então que cumpram, que respeitem o 6º e o 9º mandamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então eu desejo que Nossa Senhora Aparecida cubra todos vocês com o manto sagrado dela, que Deus Pai os ilumine, os proteja e que nosso Senhor Jesus Cristo conceda sempre a paz ao lar de cada um de vocês, ao lar de todas as famílias, e que Deus esteja sempre junto de vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.